Olá, eu sou o Victor Fontana e esse é o seu Destaque ABC2, lugar da sua confiança para encontrar informação sobre fé, ciência e o diálogo entre essas duas coisas. E na edição de hoje você verá Seminário Fé Cristã e Ciência, mais um seminário online para você, Fundamentos da Vida Intelectual, curso que você pode fazer aqui pela Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, Origem de Elementos Químicos e Supernovas, Trabalho remoto, home office, será que ele é mais ou menos eficiente do que trabalhar fora de casa? Covid-19, novos sintomas são agora mais comuns para quem contrai a doença. E para falar sobre esse assunto, em especial sobre o combate à pandemia, um balanço sobre a linha de frente, nós temos ele, Gabriel Orsi, médico, cirurgião geral e que tem trabalhado no combate à Covid-19 desde o início da pandemia, mas não aqui no Brasil, em Dublin, na Irlanda, uma perspectiva cultural um pouquinho diferente da nossa. Então fique de olho porque o Destaque ABC2 começa agora. Fundamentos para a vida intelectual. Você tem até o dia 27 de junho, se você quiser fazer parte desse curso com a gente, pelo valor do primeiro lote. Então, aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar orientações para fazer a sua matrícula, que você tem até o dia 27 de junho para ter esse preço promocional, um curso de 4 meses, que fez bastante sucesso no ano passado. De repente você não teve a oportunidade de se matricular no ano passado, quer fazer agora? Aproveitar Vanessa Belmonte, Marcelo Cabral, Guilherme de Carvalho. Eu tenho certeza que você vai gostar. Portanto, dá uma passadinha aqui na descrição. Não esquece das redes sociais nossas, Twitter, Instagram e do nosso site, cristãosnaciencia.org.br, que você vai saber mais detalhes desse curso que tem duração de 4 meses e que se inicia no dia 2 de agosto. Começa só no dia 2 de agosto, mas a inscrição pelo preço promocional do primeiro lote até o dia 27 de junho deste mês. Portanto, não vá comer bola. Agora, temos também o nosso seminário online de fé cristã e ciência. Claro, a gente está num momento pandêmico, então esses seminários que antes aconteciam presencialmente têm acontecido online. As vagas são limitadas. E esse próximo seminário online acontece nos dias 22, 23 e 24 de junho, entre as 19h30 e as 22 horas. O evento é gratuito, mas as vagas são limitadas. Portanto, você precisa se inscrever para participar. Além disso, como eu já disse, você tem que ficar ligado nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, para saber de tudo isso que acontece. Além, é claro, de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, para ficar sabendo do que acontece na Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que não vive sozinha, conta com os seus integrantes e os seus membros. Portanto, faça parte, associe-se. Quando você é um associado da ABC2, os nossos cursos você aproveita descontos e também você fica por dentro do que acontece na associação por meio das nossas newsletters, por meio da nossa própria comunicação e fica conhecendo ainda mais oportunidades de engajar ciência e fé no seu contexto local. Origens de elementos químicos, um assunto para lá de complicado. Na Science, recentemente, pesquisadores sugeriram uma nova origem para alguns elementos químicos mais pesados que nós encontramos no fundo dos oceanos. Então, quando a gente pensa na origem do universo, no Big Bang, a gente pensa na origem de elementos químicos leves. Frequentemente, elementos um pouco mais pesados são ligados à ideia da supernova, aquelas explosões cataclísmicas que acontecem ali no fim da vida das estrelas, né? Agora, outros elementos pesados
aparentemente supernovas não dão conta de explicar. E alguns elementos pesados encontrados no fundo dos oceanos aqui do planeta Terra, tinha-se ali uma dúvida a respeito de como lidar com eles. A hipótese sugerida de quilonovas sendo as responsáveis pelo surgimento desses elementos químicos, né? Essas quilonovas, elas são explosões cósmicas bem mais raras do que as supernovas. Elas são causadas pela fusão de duas estrelas de nêutrons. Eu não vou me arriscar a explicar isso agora, mas como tem muito assunto bacana envolvendo a física aparecendo aqui no destaque, a astrofísica, a física, eu vou deixar a sugestão. Quem sabe a gente tem uma entrevista nova com o Dr. Roberto Covolan, com o Alexandre, que já esteve aqui conosco, ou quem sabe você deixa uma sugestão. Olha, eu gosto do físico tal, eu gosto do astrofísico tal. Você pode deixar nos comentários aqui. A sua participação é sempre bem-vinda. A gente pode ter mais conteúdo, porque realmente, no ano que passou, o que aconteceu, as coisas que têm acontecido no mundo da física, é realmente algo que nos convida a querer ter pessoas dessa área aqui no Destaque ABC2. Trabalhar de casa diminui a produtividade, aumenta a produtividade. O tal do home office, o que ele causa na eficiência dos trabalhadores? Muito bem, nós temos um estudo recente do Michael Gibbs, do Frederick Mengel e do Christoph Simroth, que utilizou o aplicativo de uma empresa asiática para monitorar as horas de trabalho de uma determinada empresa, que mantém ali o seu sigilo, e o sigilo, é claro, do nome dos trabalhadores, o número de horas de trabalho e o resultado dessas horas de trabalho. Inicialmente, alguns estudos sobre o assunto, principalmente no começo da pandemia, dava conta de que até mesmo existia um aumento, um certo ganho de produtividade quando moveu-se o escritório do lugar físico para a casa dos funcionários. Inicialmente, a conclusão era essa, em especial aqui nós estamos falando de profissionais da área de tecnologia, desenvolvimento de software. É bom delimitar em que âmbito acontece essa pesquisa. E, inicialmente, foi concluído o seguinte, o que se pensava, olha, o tempo de locomoção desses funcionários até o ambiente de trabalho e depois de retorno, agora é um tempo que esses funcionários ganharam para si. E, portanto, eles ganham uma certa eficiência ao deixar de ter essa dor de cabeça com a locomoção e entrar direto no trabalho e voltar. Eles entram no trabalho menos cansados e têm uma expectativa menos aguda de sair do trabalho naquelas horas finais antes de ir embora. E houve ali um certo acréscimo na produtividade, e o que se imaginava é que era isso que estava acontecendo. Novas mensurações, entretanto, deram conta de uma pequena retração na produtividade. O número absoluto de produção desses funcionários permaneceu mais ou menos o mesmo. Entretanto, o número de horas trabalhadas aumentou. Sim, trabalhar de casa inconscientemente para esses funcionários significou trabalhar mais horas. Um aumento de aproximadamente 30% de horas trabalhadas. É muita coisa. É realmente muita coisa. E com esse aumento não houve um acréscimo proporcional no aumento de produção e, portanto, a produtividade por hora trabalhada caiu. De forma que esses mesmos pesquisadores, baseado nessas conclusões que eles tiraram, sugerem que uma boa saída para trabalhadores de escritório
em especial aqueles que trabalham com tecnologia, é um sistema misto. Um sistema misto que aproveite as maiores virtudes de se estar num escritório e o convívio e o relacionamento que são peculiares do trabalho presencial, ao mesmo tempo que 2 dias da semana esses trabalhadores fiquem em casa e tenham o benefício de trabalhar sem o cansaço da locomoção, especialmente quando a gente fala de locomoção em grandes metrópoles e megalópolis. Então, quando se fala em trabalho remoto, em home office, a gente já está falando em mensuração e dados objetivos a respeito da produtividade quando essas coisas acontecem. E a conclusão, pelo menos por enquanto, é que os resultados são mistos. Quando falarem para você, olha, ir para o home office vai fazer o cara não trabalhar, ele até trabalha mais horas. Mas quando falarem para você, olha, ele vai trabalhar mais tranquilo, porque não vai ter a locomoção, porque ele pode comer a comidinha dele de casa e tal, você vai falar, trabalha mais horas, mas nem sempre a produtividade acompanha. Então, ainda temos muito a aprender a esse respeito. A gente está falando de um setor específico da economia, trabalhadores da área de tecnologia, desenvolvedores de software, mas já é uma boa evidência de que o mundo é mais complexo do que as pressuposições que nós carregamos para as nossas hipóteses. É uma pesquisa bastante instigadora para saber o que vai acontecer a partir de agora. Mudanças nos sintomas principais da Covid-19. O vírus segue sendo o mesmo, SARS-CoV-2. Variantes, entretanto, existem. Agora a gente já não as chama mais pelo seu local de origem, até mesmo porque isso é um tanto enganoso. As variantes dos locais específicos estão espalhadas pelo mundo. Então, a nossa própria variante que surgiu aqui no Brasil, nós chamávamos de P1, a variante brasileira, tem sido chamada agora de variante Gama e está espalhada pelo mundo. A variante que o pessoal chamava de variante indiana, agora nós chamamos, por exemplo, de variante Delta. Nós temos uma preocupação dela chegando aqui no Brasil. Mesmo vírus, doença Covid-19, variantes desse vírus, alfa, beta, gama, delta. Será que isso influencia na prevalência de sintomas? Estudiosos, os pesquisadores do King's College, em Londres, apontam que, pelo menos ali no Reino Unido, é isso que está acontecendo. Eles atribuem as variantes e também a mudança do perfil etário das pessoas infectadas, já que a vacinação progrediu bastante nos grupos etários mais altos, pessoas mais velhas. E agora a frequência de infecção registrada é uma frequência de infecção em pessoas mais jovens. Isso faz com que o perfil sintomático, que é medido por um aplicativo chamado Zoe no sistema de saúde britânico, esses sintomas registrem uma nova frequência. No início da pandemia, o sintoma mais frequente era tosse seca. 46% dos pacientes infectados relatavam essa queixa, tosse seca. E, inclusive, quando eu ou você estivéssemos com tosse, esse seria um belo de um alerta. Além, é claro, da perda de olfato, da perda de paladar. Esses sintomas foram superados em frequência de relatos no sistema britânico pela dor de cabeça. Sim, pessoas infectadas com a Covid, diagnosticadas com a Covid-19 no sistema britânico, em 66% dos casos relataram forte dor de cabeça, além de dor de garganta em 53% dos casos, coriza em 49% e febre em apenas 42%, mas ainda assim muito próximo daquele sintoma frequente que inicialmente a gente reportava, a tosse, na época, 46%. Hoje, quando a gente olha para os sintomas de Covid-19, soar aí um sinal amarelo, dor de cabeça associada à dor de garganta, vale fazer um exame para detectar se você de fato está com Covid-19
ou se isso é proveniente de alguma outra doença. O exame, entretanto, ele carrega em si mesmo as suas próprias falhas, as suas próprias lacunas. Ele não é 100%. E para falar sobre esse exame, para falar sobre a luta e o combate à Covid-19 na linha de frente, um balanço sobre o que tem acontecido e prognósticos a respeito do que pode acontecer, nós chamamos Gabriel Orsi, que é médico, trabalha na área, só que não aqui no Brasil, trabalha em Dublin, um brasileiro médico na Irlanda, que tem outra perspectiva sobre sobre como as coisas têm acontecido. Nós chamamos aqui o Gabriel para contar um pouco da experiência dele lá e da perspectiva dele como médico, que já trabalhou aqui e hoje trabalha na Irlanda. Fiquemos com ele, Gabriel Orsi. Então, para conversar conosco sobre a experiência, um ano depois de estar na linha de frente, lidar com a questão da Covid, inclusive num contexto cultural e até mesmo de saúde pública um pouco diferente do contexto brasileiro, a gente está aqui com o Dr. Gabriel Orsi. Ele é brasileiro, formado aqui no Brasil, na Escola Paulista de Medicina, também cirurgião geral pela Santa Casa, e hoje atua em Dublin, na Irlanda, médico em Dublin, na Irlanda, e a gente traz aqui para uma espécie de balanço, um ano combatendo Covid-19 e também outras doenças, outros problemas também, né, Gabriel? Isso. Nesse último um ano e pouco aí que a gente está lidando com Covid, algumas coisas têm sido bem diferentes na nossa vida, mas as outras doenças não param de acontecer, né? Não é só porque tem uma doença nova na parada que o resto para. E a gente estava comentando um pouco em off sobre a tua experiência lidando, inclusive, com essas outras doenças infecciosas, não só infecciosas, né? Como cirurgião geral, você acaba tratando de uma série de outras coisas, mas da sua experiência lidando com essas doenças infecciosas no Brasil e a sua percepção hoje de como você avalia isso de modo diferente depois de ter passado um ano com a publicidade e a atenção voltada para a Covid, né? A gente tem uma percepção bem diferente por causa mais do coletivo do que para o individual. O Covid é uma doença gravíssima e é uma doença gravíssima populacional. É um problema por causa do número de pessoas que vai acabar precisando de atenção à saúde, o número de pessoas que vai acabar ficando sintomático, o número de pessoas que vai acabar ficando talvez até inválido com síndrome pós-Covid. Então, é diferente um pouco do que a gente percebe como uma doença grave para o indivíduo. A doença grave para o indivíduo, muitas vezes, é uma coisa seríssima que acontece com você. E pode matar, pode te deixar com sequelas, pode trazer sérias consequências para você, mas no grosso modo, no grande número de casos, acaba sendo um pouco mais fácil de lidar. O Covid, recentemente, colocou um grande empecilho, porque a gente tem que lidar com essa doença que tem um impacto muito grande para populações. É uma doença que é muito grave para todo mundo. Não é só grave para o Gabriel, não é só grave para o Vitor. Ela é grave porque o Gabriel e o Vitor acabam passando para 10 pessoas, essas pessoas passam para mais 10 pessoas, e todas as pessoas precisam de atenção à saúde ao mesmo tempo, e o sistema de saúde não tem como atender todo mundo ao mesmo tempo. E daí você, Vitor, que às vezes só pegou a doença, ou ficou leve, ou nem ficou sintomático, a gente tem uma previsão de que até 2/3 das pessoas que pegam acabam não sendo sintomáticas, só ficam espalhando a doença sem saber, e você bate seu carro, ou você tem uma apendicite, ou você descobre que você tem um câncer inicial. Você agora vai precisar de um sistema de saúde que não tem como te atender. Um sistema de saúde que está ocupado lidando com gente que não consegue respirar, lidando com gente que está tendo uma inflamação super grave no corpo. Essas pessoas estão usando o recurso, algumas delas não vão morrer, muitas delas vão acabar não morrendo, mas o uso do recurso que elas estão fazendo agora para não morrerem vai acabar colocando você mais em risco por outras doenças, por doenças não Covid também. Então é um problema do sistema, não é um problema para um indivíduo. O Covid pode ser gravíssimo, é incomum ser gravíssimo para você especificamente, mas ele é gravíssimo para você porque todo mundo está pegando ao mesmo tempo.
E aí tem uma outra coisa, Gabriel, que talvez seja uma novidade na escala para quem está exercendo medicina, talvez não seja uma novidade na lida do dia a dia, mas na quantidade de vezes que você vê, que você tem que lidar com um problema de tratamento daquela pessoa, e com recursos escassos muitas vezes, porque a terapêutica ela não é bem estabelecida, e também você tem que lidar com uma crise de informação, né? A pessoa tem uma patologia informativa ali também. Eu não sei para você ao longo desse ano se isso foi muito desgastante também. Eu tenho colegas e amigos na medicina que, para quem isso foi bastante desgastante. Eu gosto muito de informação em saúde, eu gosto muito de participar de aula, gosto muito de educar, eu dava aula no Brasil, dou aula aqui, e eu gosto muito de falar. Você me conhece desde muito tempo atrás, sabe que eu não sou avesso a falar bastante. Então, eu gosto de pensar que eu sou um bom comunicador, que eu consigo explicar as coisas bem. E mesmo assim tem sido bem cansativo, porque você fala e ou as pessoas não entendem o que você disse, ou as pessoas distorcem o que você disse, ou você se vê obrigado a tentar contornar isso, porque muitas vezes não é má fé da pessoa, muitas vezes a pessoa realmente não entendeu, e você precisa tentar usar de algum artifício para tentar explicar de uma maneira mais clara, ou de uma maneira mais fácil da pessoa não levar um viés para frente. A gente sofreu muito também com... Não chegou uma doença que não é uma epidemia de apendicite. Se tiver uma pandemia de apendicite, eu vou ter muito mais facilidade do que com Covid, porque eu conheço o apendicite, eu lidei com apendicite praticamente todos os dias que eu trabalhei na minha vida, e eu me sinto bem confortável lidando com qualquer variação, ensinando, explicando de diversas maneiras diferentes, tratando. Agora, a Covid chegou, e chegou com desinformação vindo de cima pra gente também. Não mal intencional, eu imagino, mas chegou com informação meio complicada. E depois você foi obrigado a backpedal essas informações, você foi obrigado a voltar atrás e falar... Veja bem, na verdade, o ideal é você usar máscara. A gente estava falando para não usar máscara no começo, mas parece que o certo é usar máscara. Olha, no começo a gente estava falando que o vírus vai ficar nas superfícies e você vai ter que ficar limpando a superfície. Agora a informação é provavelmente a superfície efeito menor na contaminação, é um vírus transmitido por aerossol. Então, tudo isso teve um pouco do... A gente chegou com informações e daí a gente foi obrigado a mudar essas informações quando a verdade se mostrou diferente do que a gente imaginava. Mas isso fere bastante a confiabilidade de quem está trazendo a informação. Isso facilita muito para quem gosta de escandalizar, gosta de trazer uma informação aleatória, gosta de fake news, gosta de não sei o quê. Para o pessoal que quer ver você se enganar, foi uma rachadura na muralha. Assim. É o ponto em que eles conseguem entrar. E é difícil de você defender. O certo é você virar e falar que realmente a informação não era correta antes, agora a melhor informação é essa agora. Essa parte foi a parte mais desgastante, foi ter que dar informações que eram verdade e que depois deixaram de ser verdade, e você teve que mudar um pouco o seu discurso, ter que ter a seriedade e a maturidade de virar e admitir que não era aquilo que você tinha falado e tentar explicar por que se acreditava naquilo, por que parou de se acreditar naquilo, por que acreditamos nisso agora. Tem mais informação do que simplesmente você trazer uma caixinha com todas as informações prontas pro teu aluno, ou pro paciente, ou pro cidadão sobre a doença. Criar um pouco de desconforto, sim. Num certo sentido, Gabriel, eu acho que isso acaba ensinando um pouco de humildade para todos nós, né? Tanto quem está na comunidade científica, quanto quem é divulgador, no meu caso, porque a ciência, ela descobre coisas novas. Se a gente comunica como certeiro, algo que ainda é transitório, a gente acaba dando um tiro no pé. E tudo é transitório, né? A gente, por mais que a gente se sinta bem, que não estava falando na apendicite, a gente se sente bem firmado nas decisões. Eu ainda vou no congresso, eu ainda tenho novidades de apendicite para aprender, ainda tem alguma modificação. Porque é isso que é ciência, né? A ciência é refinamento do que você entende por verdade. A hora que você souber exatamente a verdade, perde todo o sentido, tudo que está sendo feito cientificamente. O propósito é realmente continuar tentando achar um pouquinho mais exato o que é o certo, um pouquinho mais exato. Eu tenho um colega na divulgação científica, Altair de Souza, que ele gosta de definir ciência nesses termos como redução de incertezas e não aquisição de conhecimento absoluto sobre algo.
né? Redução de incertezas. E aí, no caso da Covid, a gente teve essa questão da máscara. E eu acho que tem também, eu não sei se nos seus pacientes você notou isso, mas eu acho que tem também uma ansiedade de ouvir aquilo que é agradável. Claro, mas isso todo mundo quer ouvir. Todo mundo aqui na Irlanda, todo mundo queria voltar para o bar. Todo mundo queria voltar para o pub. Era o desespero. Quando começou essa conversa de lockdown, a primeira pergunta foi: quando é o último dia que eu posso ir no pub? Essa é a primeira pergunta que você ouviu de todo mundo. E assim que teve o lockdown, a pergunta que você ouve diariamente é: mas quando que eu vou poder voltar para o pub? Entendeu? E é assim, é cultural daqui o pub. Não é só, é o bar que o cara vai tomar uma. Não é isso. O pessoal sai da igreja no domingo, o pós-igreja é no pub, é criança correndo entre as mesas. A maioria das pessoas que cresceu aqui, cresceu de domingo, imediatamente após a igreja, brincando no pub, tem cardápio kids, e não sei, tipo, é cultural dos caras, pelo menos uma vez por semana, ir no pub. O clima é desagradável lá fora, não tem muita atividade para você fazer do lado de fora. Então a preocupação das pessoas maior era voltado para isso. Então, era uma coisa que as pessoas estavam mais preocupadas mesmo. O pessoal quer voltar para a atividade delas. Então, eles querem ouvir que vai ser seguro se você tomar esse comprimidinho, você está seguro. Se você fizer isso, você está seguro. E se você tomar vacina, você está seguro. Agora a gente pega a vacina. A vacina, cara, ótimo, diminui mortalidade, menos gente no hospital, vai desafogar bem para todo mundo. Vai melhorar bastante a chance das pessoas sobreviverem. Sem dúvida nenhuma. Vai voltar ao normal depois da vacina, que nem o pessoal está usando agora? Cara, não vai. Não vou mentir para ninguém. Vai melhorar bastante, vai melhorar muito, muito. Vai voltar ao normal? Vai ser 2019? Não vai ser 2019. Vai poder todo mundo se reunir numa casa? Não sei. Vai dar errado. Alguém vai pegar, alguém vai transmitir, alguém vai estar com a cepa que é rara e que passa não sei o que. Vai acontecer bem menos, vai ser mais seguro, esperamos, né? Uhum. O que os países que vacinaram bastante estão mostrando é que está mais seguro. Eu estou com 10% da minha população vacinada. Ontem eu tinha 60 pacientes internados no país inteiro com Covid, então 60 total para o país. Um número excelente, né? Por mais que a gente esteja pouco vacinado, mas eu tenho plena consciência que é uma outra coisa que a gente está usando para se agarrar naquela sensação de que, se eu fizer isso, eu vou poder voltar ao normal. Se eu fizer isso, eu vou poder voltar ao normal. É difícil. Isso é uma coisa, Gabriel. Isso é uma coisa, Gabriel, que assim a gente no Ocidente sofreu menos do que as populações orientais com os primeiros as primeiras grandes epidemias de vírus aerosol do século XXI. Sim. E eu fui faz alguns anos, eu fui visitar algumas das cidades do Extremo Oriente e tal, e o hábito de máscara lá, muito antes da Covid eu fui, né? Sim. O hábito de máscara lá é absolutamente corriqueiro, é uma coisa que permaneceu, veio com as primeiras crises de vírus respiratório e ficou. Eu não sei se para nós vai ficar, porque existe uma aversão muito grande à questão da máscara. Vai muito do clima. Eu vejo que aí no Brasil o pessoal fica incomodado com a máscara, porque também tá 32 graus. Eu imagino que seja bem incômodo. Aqui para mim tá 15. Então tá bom. Eu boto minha máscara no verão, tá 15, 20 graus. Eu boto minha máscara, eu não sinto abafado, não sinto calor. Para mim é muito fácil dizer isso. Eu também tô habituado, né? Cirurgião, né? Mais de década com máscara na cara por 10 horas por dia. Então para mim é normal. Imagino que algumas pessoas vão se sentir desconfortáveis de tirar a máscara. E não tiro delas o mérito. Realmente, você está se expondo a outras coisas. E lembrando, durante essa pandemia, com todo mundo lavando mão, ninguém encostando no outro, máscara na cara, aí no Brasil nem tanto, mas aqui o ônibus reduziu absolutamente a quantidade de pessoas que dá para você transportar, então só podia levar a gente sentada, 0 pessoas de pé, e mesmo nos assentos era um assento ocupado para cada 4 ou 5 desocupados. Então, diminuiu bastante a quantidade de pessoas em transporte público. A gente acabou diminuindo muito o número de outras doenças respiratórias, a gente acabou diminuindo muito o número de pessoas que tiveram vírus respiratórios não Covid nesse ano e meio. E voltar para uma vida em que você vai ter mais crise de asma, vai ter mais bronquite alérgica piorada por uma infecção viral, vai ter mais doenças respiratórias como um todo, eu acho que vai ter muita gente confortável de usar máscara, e tudo bem, faz parte da opção da pessoa. Eu falo por mim, Gabriel. Eu tive
até coisa de 4, 5 anos atrás, anualmente eu tinha uma infecção respiratória de bactéria oportunista que ia embora com antibiótico. Começava talvez com uma alergia, talvez até com vírus, não sei como é que começava. Eu sei que tinha... É difícil de separar, né? É difícil de distinguir doença viral alérgica no começo. Exato. Eu sei que eu ficava mal, entrava no antibiótico e resolvia assim, ano após ano, todo ano tinha uma. Isso não é bom, né? Não, é péssimo. E aí, o que aconteceu? Alguns hábitos meus mudaram, faz 4, 5 anos que eu não tenho nenhuma. Eu prefiro assim. Sim. Não estou nem falando da máscara especificamente, mas estou falando de alguns hábitos, né? E eu acho que assim, a máscara tem uma questão cultural aí. Eu não sei como é que vai ser aqui no Brasil, mas eu pretendo usar se eu tiver com o nariz escorrendo daqui 3, 4 anos, para não infectar ninguém, mesmo que o que eu tenha é um mero resfriado. Questão de respeito com o próximo, né? Você evitar, tipo, é igual você não abraçar uma pessoa e falar, não, desculpa, eu tô doente, eu tô meio mal. Se uma coisa que você faria segundos atrás, você fala, desculpa, não é legal. Considere se abraçado, mas é melhor não. É o que você falaria com uma pessoa naquela época. Então, eu acho que usar máscara vai acabar sendo um recurso para a gente diminuir a quantidade de infecção respiratória, sem dúvida nenhuma. E lavar mais a mão, ainda bem que as pessoas estão aprendendo a lavar a mão agora, porque é uma coisa que a gente insistiu muitos e muitos anos, né? O Arnaldo Antunes tentou ensinar todo mundo na época do Rá-Tim-Bum ainda, e as pessoas agora estão lavando a mão, muito bom. Mas tomara que fique, né? Tomara que fique o hábito de lavar a mão. Do ponto de vista educacional, para quem é estudante de medicina ou profissionais da área da saúde, você acha que a crise que a gente passou vai representar mudanças? Talvez um enfoque maior em medicina baseada em evidência? Você tem uma percepção nesse sentido? Tem dois aspectos. Primeiro, o impacto imediato. Eu tenho um aluno agora que está rodando comigo no hospital, que está... Primeiro contato que os meninos estão tendo no hospital, está 6, 8 meses atrasado o contato que eles têm com o paciente. Eles claramente estão incomodados com o atraso deles no contato com o paciente, vai demorar um pouco mais para eles terem experiências diferentes, tiveram muito mais aula não presencial do que as outras gerações tiveram. A gente tem que ver o impacto disso na educação de saúde, sem dúvida, porque médico é mão na barriga, é mão no paciente, é sentado olhando no olho de uma pessoa, fazendo uma pergunta. Tem muito livro, tem muita leitura, mas você pode ser o cara que leu todos os artigos, você pode ser o cara que entende completamente da ciência. Se você não sabe olhar no olho da pessoa, se você não sabe se comunicar com a pessoa, se você não sabe empatizar com o seu paciente, você é pouco melhor do que o Google, você é pouco melhor do que o UpToDate, você é pouco melhor que um sistema de busca com uma enciclopédia consegue fazer o seu trabalho melhor que você. Então, o trabalho do médico não é só decorar as coisas, tem que saber as coisas para você poder ter uma base boa, mas o trabalho do médico é se relacionar com o seu paciente. E desse relacionamento sai informação para o paciente, sai ideias sobre a doença, sai expectativa sobre o tratamento, vai o tratamento em si, vai follow-up depois do tratamento. Tudo isso acontece porque existe um relacionamento do cuidador com o cuidado com o paciente. Então, isso, primeira coisa, diminuiu muito o contato que essas pessoas têm com o paciente, tá? Os médicos de informação, enfermeira de informação, têm muito menos contato com o paciente durante a pandemia. Tomara que depois da pandemia a gente consiga reintroduzir isso melhor, com vacinação, com isolamento de contatos, com essas coisas vai acabar melhorando. Mas pelo menos essa geração sofreu bastante com isso. Segundo foco é o problema, esse problema eu notei mais no Brasil do que aqui, que é esse problema com o médico que está divulgando desinformação porque não sabe ler artigo científico. E isso decepcionou bastante, porque tem médicos de excelentes escolas, né? O pessoal da USP tem exposição pra caramba agora, o que está facilitando fazer piadinha com eles, mas é deprimente no sentido de formação do médico brasileiro, porque o pessoal não sabe ler artigo científico. O pessoal não sabe avaliar a qualidade da metodologia de um artigo, o pessoal não sabe avaliar o conteúdo de um artigo, o pessoal divulga informação porque existe, não existe evidência estatística, não cruzou linha de significância estatística, mas existe uma tendência. Nossa, o que eu ouvi existe uma tendência nessa época, desde que começou o Covid, tipo, cara, a tendência, olha, se você estiver fazendo trabalho em moda, talvez, sabe, tem alguma coisa a ver.
Mas com ciência exata não funciona assim, cara. Chegou perto da linha, passou da linha do gol? Não, então não é gol, cara. É quase gol. Tá bom, então marca aí um quase e um zero. Não tem nem sentido isso. E muita gente carregando, não, quase informações. Não, mas quase funciona. Quase funciona. Bom, então não funciona, cara. Quase funciona. Quer dizer, sabe por que a gente definiu esse limite? Sabe por que tá a linha ali? Porque qualquer coisa antes da linha quer dizer que não funciona. É simples. Mas a gente tem muita dificuldade com isso e os colegas do Brasil estão, assim, bem diferentes dos colegas que eu tenho daqui. E aqui eu não estou falando, o colega irlandês, o colega britânico que trabalha aqui. Eu estou falando, eu trabalho, da minha equipe realmente multiétnica. Eu tenho um egípcio, um indiano, um chinês, um sudanês, um italiano e uns 4 irlandeses na minha equipe. E, assim, é bem diversa. E ninguém tem essa dificuldade. O pessoal lê o artigo. Você mostra um desses artigos, que eu vou datar aqui a entrevista, mas ontem o pessoal falando de mais um artigo da ivermectina, que saiu numa subdivisão de uma revista que eles estão dizendo que faz parte da Nature. E daí você senta para ler o artigo e você fala, não, peraí, mas esse cara está comparando alhos com vulgares. Não, peraí, você não pode fazer uma meta-análise misturando um artigo, uma evidência ecológica com um randomized control trial. O que essa pessoa que está escrevendo está fazendo? Essa pessoa está comparando... Não tem qualidade metodológica ali no artigo. Não tem inconsistência metodológica. A pessoa está tentando... Você vê que a pessoa está tentando chegar... Ela escreveu uma conclusão e daí ela falou, beleza, como é que eu escrevo o resto do artigo para poder chegar nessa conclusão? Sabe, a pessoa desenhou a metodologia para chegar naquela conclusão e acabou colocando o que fomenta, o que constrói aquele argumento dele. E tivemos vários artigos assim nesse último ano e meio sendo divulgados como, nossa, aqui olha, a prova de que fazer essa coisa funciona. Tipo, a pessoa, cloroquina, ivermectina, azitromicina, todas as inas que a gente teve nesse período. E daí você pensa, nossa, mas que evidência forte, as pessoas estão falando assim. Deixa eu ler esse artigo, daí você vai ver, não, peraí. Um N de 12 pessoas. Você fala, putz, cara, desculpa, não tem condições. Isso aqui é um relato de caso, cara. Isso aqui se eu publicar no Maracão da Mônica, o Maurício de Souza não vai aceitar. Quem que aceitou publicar isso daqui? Então você começa a ler e daí você fala, bom, isso aqui, se um aluno meu traz para mim, eu ia falar para ele publicar como pôster no congresso do colégio, cara. Não para colocar numa revista internacional. Sabe, uma das coisas que é problemática, Gabriel, é que, assim, uma parte significativa desses estudos, pelo menos agora os mais recentes, já não é nem mais o estudo que você olha para a metodologia dele ruim, porque o experimento foi ruim. É uma meta-análise com um monte de estudos de metodologia ruim. Evidência ruim entra, evidência ruim sai. Você não é um filtro de evidência. A meta-análise não é um filtro de evidência. A meta-análise é uma corrente, ela é tão forte quanto o pior dos seus anéis. Né? Você tem um artigo ruim na tua meta-análise, contaminou a meta-análise inteira. Entendeu? E a gente tem visto meta-análises que talvez tenha um artigo mais ou menos, e que todos os outros são inaceitáveis. Você não sabe de onde essa pessoa está tirando a informação. Mas o pessoal não quer ouvir isso. O pessoal quer ouvir, não, olha, funciona, eu vou prescrever isso aqui, a pessoa vai ficar boa. Que a gente volta... Ele quer ouvir, ele quer se sentir seguro, ele quer sentir no controle da situação. Volta naquela história da gente querer acreditar naquilo que é mais agradável, né? Sim. E me parece que quando a gente está diante de incertezas tão gigantescas quanto essas da Covid, você está sendo assustado, vamos dizer assim, com o desconhecido. Tudo bem, coronavírus não é uma coisa nova, mas esse em especial, a gente não sabia nada a respeito dele. Esse efeito populacional é um efeito novo. Exato. O comportamento é um comportamento novo. O vírus em si não é um vírus novo, mas, de novo, é uma situação de catástrofe no sentido mais puro da palavra, no sentido de a quantidade de pacientes que você tem é maior do que a quantidade de recursos que você tem para tratar, entendeu? Essa é a definição que a gente usa em trauma, entendeu? Então, se você tem mais vítimas do que você tem como atender, você acabou de definir que virou catástrofe, você tem que muda o tipo de protocolo que você usa, muda o tipo de guideline que você usa, muda as decisões que você vai fazer. E a mesma coisa para a saúde pública. Virou uma situação catastrófica porque a gente não consegue lidar. E o Covid não costumava fazer isso. O Covid costumava ser uma doença bem menos fácil de espalhar e com bem menos complicações graves para o sistema respiratório.
Isso mudou, a gente tem que se adaptar, faz parte. Bom, você quer ser 7 bilhões de alguma coisa numa pedra, você vai acabar tendo que lidar com mais pandemias. Faz parte da gente de ser uma raça que ocupa bastante espaço. E a gente se move muito rápido de um lado para o outro e a gente acaba se envolvendo com nichos que talvez a gente não estava acostumado a se ter. Então, precisamente. Vai ter pandemia de novo. A gente já teve algumas pandemias, a gente vai ter outras no futuro. E a alternativa é ter menos gente. Então, boa sorte, você não vai ter menos gente. Então, você vai ter mais pandemias. É simples assim. Com um pouco de racionalidade, talvez a gente consiga controlar essas coisas um pouco melhor, né? Mas esse pouco de racionalidade talvez também seja pedir um pouco de... Talvez seja o nosso wishful thinking, né? O nosso, que a gente quer ouvir que tem um jeito. O jeito não, se a gente fosse muito racional, se a gente fosse muito, a gente tinha controle. Não, cara, de verdade. O vírus, ele é biologicamente selecionado diversas gerações por dia, por pessoa que está contaminada. Ele vai acabar evoluindo para algo que vai passar da sua barreira, por melhor que sua barreira seja. Só fazer uma barreira porca, então uma pior barreira. Não estou dizendo que a gente está fazendo um bom serviço e o vírus é ótimo e por isso que ele está superando as nossas defesas. Não é isso. Não só as defesas biológicas, mas as defesas sociais e estruturais que a gente está fazendo. Usar máscara, isolamento social, vacina, caramba. O vírus vai acabar, não necessariamente o Covid, mas outro vírus, outra doença, outro protozoário, outro qualquer coisa, eventualmente, porque é muita gente fazendo muita coisa, se movendo muito rápido para um lado para o outro do mundo. Seria chocante se não tivesse outra pandemia. E a gente às vezes consegue soluções temporárias para bactéria, por exemplo, antibiótico, né? E a gente se acomoda com esse tipo de solução. É ótimo, quem sou para desmerecer, né? O antibiótico mudou a vida da existência, né? Para o humano é fantástico, né? Tudo que a gente consegue fazer é por causa do antibiótico. Eu, como cirurgião, eu devo minha carreira à existência do antibiótico, porque sem antibiótico não existia cirurgia moderna. Mas a gente também entende que o antibiótico é algo extremamente limitado, a bactéria consegue se reproduzir, consegue se selecionar muito mais rápido do que a gente consegue desenvolver novas drogas. A gente vê direto o famoso bicho multi-R, o multi-resistente, porque o bicho vem uma cultura que ele é resistente a tudo que você faz. Eu não sei micro-ondas, eu não sei o que tentava. Radiação, eu não sei mais o que tentava. Formas físicas de matar bactéria, porque formas químicas a gente acabou com todas. Entendeu? Vira e mexe, você vê esses bichos por aí. E antes do Covid, pode ter certeza que a grande aposta era algum desses daí acabar criando uma superbactéria, algo do... A gente tem encontrado superbactéria de vez em quando, né? Mas elas geralmente não transmitem muito rápido e elas acabam sendo muito boas em não morrer para antibiótico, mas elas não são necessariamente muito boas em matar você. Então, ou muito boas para usar você para se espalhar. Então, é uma história muito triste para a pessoa que está doente e que pegou. Mas acaba não sendo um problema populacional, que nem é o Covid, que é muito menos grave do que qualquer uma dessas bactérias. Você sabe que essa maneira de comunicar, Gabriel, eu acho que é algo que a gente pode aprender para as próximas. Conseguir colocar na cabeça das pessoas o que é um problema individual, patologicamente falando, e o que é um problema populacional. A impressão que eu tive de muitos amigos, do ponto de vista cultural e comportamental só, a impressão que eu tive de muitos amigos é que, assim, a gente se preparou para uma doença que ia matar todo mundo e não matou ninguém, então a gente vai liberar geral e fazer de tudo agora. Fala um negócio desse, cara. A quantidade de pessoa que eu conheço que ou a pessoa morreu, ou os entes queridos perderam um ente querido. Cara, é uma falta de sensibilidade gigantesca. A pessoa pensa que eu não morri, se a minha mãe não morreu, então não matou ninguém. Meio milhão de brasileiros mortos. Exato. A pessoa falar que não matou ninguém é sacanagem. É muito... E eu tô falando assim, talvez você se lembre, mas eu tô falando assim, tipo de agosto do ano passado, e o cara tava com essa cabeça. E aí, às vezes, esse mesmo cara deu outubro, deu novembro, deu dezembro, e aí ele começou a experimentar isso que você tá dizendo, entendeu? De começar a aparecer gente perto dele, ou ele mesmo.
Mas, de novo, olha só como as coisas, como é um ciclo, né? Como tá tudo interconectado. Isso é a pessoa que não consegue entender o valor de um artigo científico, mas acredita muito no relato de caso. Né? Por que eu acredito que o Covid é sério agora? Porque morreu meu vizinho, porque morreu minha tia. Ah, então no seu caso anedótico, essa doença foi grave, portanto você acredita na importância dela. Enquanto estava acontecendo com populações inteiras, a gente tinha dados extremamente redondos mostrando que era. Aí não, a mídia, não sei o que, não acreditava. Agora, aconteceu uma vez com você, você acredita. Assim, que bom que ele acredita, mas dá vontade um pouco de explicar, olha, você não deveria acreditar porque aconteceu com você, porque isso é evidência anedótica, isso é uma das formas mais fracas de transmissão de conhecimento, isso não é o jeito certo de você guardar uma informação. Não fala, deixa ele continuar se comportando de maneira mais segura para a sociedade. Eu acho que desde o começo isso aí deveria ter sido explicado. É uma doença populacional, não é uma doença que vai matar você, é uma doença que vai matar muita gente. A chance de matar você é bem pequena, a chance de matar muita gente é enorme. A chance de... Foi exatamente o que aconteceu. Isso, é isso que vai acontecer. E é isso que vai continuar acontecendo, viu? Porque, de verdade, eu vejo os números do Brasil e não tá melhorando, não tá, sabe? O pessoal, Dia dos Namorados, indo jantar em restaurante, cara. Eu aqui, com 60 casos no país, eu não posso jantar num restaurante ainda. Entendeu? E não sou eu que, o Gabriel é um cara muito consciente. Não. O meu governo não deixa abrir o restaurante. Os restaurantes não estão abrindo nem escondido, porque também eles não são malucos, eles não têm desrespeito pela vida humana. Então, se eu quiser, desde segunda-feira, não essa, a última, eu posso tomar uma cerveja do lado de fora de um pub. Eu não posso entrar. Entendeu? É assim que tá o país agora. E tudo bem, eles estão planejando como é que vai ser para reabrir amanhã ou depois. A gente está com 4 mortes diárias. 4 mortes diárias, em média. Claro que eu não quero que essas 4 pessoas morram por dia, mas ao mesmo tempo é um número bem pequeno. E mesmo assim a gente está sendo cauteloso. A gente vê a situação no Brasil, da África do Sul, da Índia, e com as decisões que estão sendo tomadas pelo coletivo, é preocupante, porque eles estão agindo como se não tivesse problema nenhum, eles estão agindo como se não tivesse uma doença sendo espalhada. E vem com isso várias desinformações, né? A pessoa sair falando, mas eu tomei uma dose da vacina, então eu posso sair. Mas eu testei negativo, então eu posso sair. Mas eu já tive a doença, então eu posso sair. São várias desinformações que a pessoa tem que acabam criando um falso senso de segurança e que não é nenhum problema. A pessoa fala, e daí vem o pessoal do outro lado, fala, darwinismo, deixa essa pessoa sair, se ela pegar, ela pegou, azar dela. Não é isso, essa pessoa tem 2/3 de chance de pegar e sair espalhando para todo mundo e nem saber que ela pegou. Entendeu? Essa pessoa tem a chance de testar e vir negativo, 1 em cada 5 confirmados positivos por tomografia, paciente na UTI, claramente com Covid. 1 em cada 5 swabs feitos por um enfermeiro de UTI vem negativo, falso negativo. É 20% de falso negativo. Por quê? Porque PCR é um exame péssimo para ser aplicado em enormes populações. É um exame extremamente delicado para você detectar algo muito específico. Ou seja, ele não é muito sensível. A gente está fingindo que ele é um teste sensível. Não é. Não foi feito para isso. A gente não tem um teste sensível para Covid. A gente tem um teste muito específico. A chance do teste falar que você tem Covid e, na verdade, você ter outra doença que parece Covid é muito perto de zero. A chance do teste falar que você não tem Covid, quando, na verdade, você tinha Covid, é de 20%. De um teste extremamente bem feito. Não estou falando da pessoa que passou a pontinha só do cotonete no nariz. Estou falando da pessoa que realmente fez o swab da maneira ideal, em situações perfeitas. Essa pessoa vai ter 20% de falso negativo. Essa pessoa está saindo na rua. Essa pessoa tem 20% de chance de estar carregando o vírus. Na verdade, é o contrário. Né? Essa pessoa tem 20% de chance de estar carregando o vírus e ter vindo negativo. Né? E ela não tem a menor ideia disso, porque nunca alguém explicou para ela sensibilidade, especificidade, valor preditivo negativo. Nunca que essa pessoa entendeu o que é o PCR. Nunca que essa pessoa entendeu o que é um carregador assintomático. A gente está pedindo para essas pessoas que não sabem essas coisas, não sei nem se elas têm que saber essas coisas para o dia a dia delas, para aprenderem isso agora e tomarem decisões baseadas nisso agora. É difícil também. Falta um pouco de liderança, falta um pouco da liderança vir e falar para as pessoas, eu preciso que você não vá no restaurante. Por quê? Se eu tivesse tempo para te explicar, eu te explicaria. No momento não pode ir no restaurante, acabou, desculpa, é catástrofe e eu sou obrigado a restringir um pouquinho a sua liberdade porque tem muita gente morrendo por causa dessa decisão. A gente pode sentar e te explicar depois, mas agora não pode.
E aí a consequência, Gabriel, vamos falar que... Vamos fingir que o Brasil não é um problema, vai? Vamos falar da África do Sul e da Índia. A consequência é beta e delta, né, cara? Sim. Você vai ter as variantes e aí um dia cria aí uma variante com escape vacinal. Já tem, né? As variantes, elas têm algumas delas têm grau, né? um pouco, mas só precisa de um grau. Tem que entender que o Covid é uma doença que a frase é "It's only over anywhere when it's over everywhere". Não tem você tá seguro, não tem a sua casa tá seguro, não tem o seu bairro tá seguro, não tem o seu país tá seguro. Se tiver uma pessoa no meio, em Ruanda, que tá passando Covid, vai ter enorme chance de voltar exatamente como a gente estava antes. Entendeu? Não vai ficar seguro até estar erradicado, entendeu? E volta naquilo que a gente falou. Vai voltar ao normal? Quanto de normal vai voltar? Enquanto não erradicar, não vai. Não vai. E erradicar não é fácil e não é rápido e não é algo que está no nosso horizonte agora. Está no nosso horizonte controle, que é muito bom. Morre menos gente, eu fico feliz. Mas é muito difícil de falar em quando é que a África do Sul vai estar sem caso, quando é que a Índia vai estar sem caso, quando é que o Brasil vai estar sem caso, quando é que lugares afastados, entendeu? Até Estados Unidos, a gente gosta muito de mostrar que os Estados Unidos têm números bons de vacinação e tal, mas é um país muito grande, são 300 e tantos milhões de pessoas e nem todos eles moram onde você está contando. Então tem vários lugares em que se ainda tiver um pequeno pocket, um pequeno acúmulo de pessoas com uma doença e você abaixar a tua guarda, vai voltar com uma variante que, sei lá, detecta menos fácil ou que responde menos à vacina. Porque é isso que o vírus faz. O vírus se reproduz muito rápido, ele tem muita mutação. Uma dessas mutações é capaz de ser útil para ele, entendeu? O vírus está evoluindo muito rápido, porque é isso que um vírus faz, é isso que ele é bom em fazer. E se a gente continuar dando muito espaço para ele crescer, como é uma população brasileira, uma população indiana, uma população sul-africana, o vírus tem mais espaço para se reproduzir, mais espaço para mutar, mais espaço para achar alguma mutação útil para ele nessa situação, na situação social que a gente está, e daqui a pouco você está tendo uma transmissão de novo, que eu tenho que desenvolver outra vacina, ou tenho que vacinar todo ano, ou agora essa nova realidade, isso é uma possibilidade bem real, de virar a nova realidade, no normal, e virar, é isso que a vida é agora, a vida é você se preocupar com qual o Covid do ano que vem, e como é que vai ser a vacina do ano que vem, porque se você não erradicar, grande chance de virar isso. Perfeito. Gabriel, olha, muito obrigado pelo papo. Eu acho que esse tipo de conversa é o tipo de conversa que a gente deveria estar tendo ao longo de toda essa crise e quem sabe até lá no ensino médio. A gente teve isso, pouco, sim, mas teve. Né? Mas é lá no ensino médio, nas igrejas, talvez. Sim, porque no fim das contas a igreja ela tem uma função social, né? Ela tem esse papel, né, de ajudar as pessoas em necessidade e também de ajudar a divulgar. Olha, ideias de saúde dentro da igreja não são novidade para ninguém, né? A gente tem exemplos bíblicos de ideias de saúde em Levíticos, então tinha bastante influência sobre cuidados com saúde lá, e muitas vezes é dogmático, porque você não tem como explicar para as pessoas que funcionam, você não tem como explicar para as pessoas por que tem que fazer isso, então tem que fazer isso porque tem que fazer isso. A igreja fez muito isso já no passado, né? E hoje em dia tem como trazer para as pessoas bastante informação também. Perfeito. E, cara, muito sucesso aí em Dublin. Espero que as coisas continuem bem controladas, como estão. E, mais uma vez, obrigado por nos atender. E você que nos assiste, toda quinta-feira nós temos diálogos como esse, não só sobre Covid, mas sobre ciência de modo geral, tentando aproximar quem está exercendo ciência, como é o caso do Gabriel, ou pesquisando na academia, para você. Então, toda quinta-feira tem Destaque ABC2. Gabriel, mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Obrigadão, Vitor. Um abraço. Um abraço.